E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Consegue me Boa ouvir? Dá noite, uma... beleza? Beleza, então o Everton está me ouvindo, então tranquilo. Pessoal, vou compartilhar aqui, então normalmente a tela compartilhada, tudo certo? Consegue ver, Leonardo, o Everton? Sim, professor. Então, beleza. Bom, pessoal, hoje a gente vai iniciar a unidade 4, que fala sobre mancais, freios e cilindros pressurizados. Hoje eu foquei a nossa aula, né, na seção 4.1, que vai falar um pouquinho de mancais, né? É uma revisão lá de elementos de máquinas que vocês tiveram, né? Então, basicamente, o conteúdo de hoje vocês já viram lá na disciplina de elementos de máquinas, né? E hoje a gente volta a falar um pouquinho sobre mancais, seus tipos, relacionando carga, vida e confiabilidade. Só para adiantar, na semana que vem nós teremos uma atividade prática, tá? Então, como vai acontecer essa atividade prática? A instituição ela disponibilizou algumas atividades práticas que vocês podem fazer à distância, tá? Então, se você acessar o AVA de vocês, vai ter um campo que está escrito aulas práticas. Vocês vão conseguir acessar alguns vídeos e alguns tutoriais onde tem aulas práticas gravadas, né, instrutivas. Então, na próxima semana, eu irei reproduzir essas atividades práticas, né? Na verdade, vou reproduzir os vídeos que já foram gravados. Então, você já pode se adiantando, dando uma olhada nesses vídeos, os softwares que são necessários para utilizar, e é bem interessante, tá? Então, para essa disciplina, projeto de máquinas, né, inicia-se nessas atividades práticas na semana que vem. Dependendo do tipo de disciplina, ainda não teremos condições de realizar práticas à distância, mas para disciplinas de máquinas de fluxo e projeto de máquinas, né, que são as disciplinas que estão sob minha responsabilidade, as aulas práticas serão à distância usando softwares, aplicativos e seguindo um tutorial, né, onde vocês irão repetir os procedimentos nesse tutorial. Então, na semana que vem, nós não teremos conteúdo novo, mas sim, né, a reprodução das práticas. Então, vocês podem se adiantar já assistindo esses vídeos, né, ou participando da próxima aula, onde vocês também irão ter acesso aos vídeos que já estão disponíveis na plataforma. Então, na próxima aula, vocês vão acompanhar esse material. Rafael, Oi. aonde fica na plataforma? Tem no índice lateral, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Por favor. Deixa eu parar a apresentação aqui. Aí eu já mostro para vocês aqui. Deixa eu só Aula abrir prática, aqui. né, professor? Isso. Eu vi no APA mesmo, abaixo da sessão 1, sessão 2, sessão 3, né? Sessão 4 e tá lá aula prática. Só que eu acho que foi ontem que eu entrei e não tinha nada. Isso, é porque eles estão finalizando o upload dos arquivos, né? Mas vocês vão encontrar um campo, não sei se você já consegue ver a tela aqui. Então, aula prática. Eu não sei se o layout para vocês alunos modifica, né? Porque o meu portal é para o professor, mas vai ter um campo aula prática. Então, tem várias slides, né? Com as instruções da aula e os vídeos. Então, na aula que vem a gente vai executar esses vídeos. Muitos dos programas utilizados aqui eu não conhecia ou nunca tive contato prático com eles, então vai ser também uma novidade para mim. E vocês vão poder replicar as atividades executadas nesses vídeos. Serve como uma atividade, vai ser como atividade prática da disciplina. Então, são ao todo 4 vídeos, né? E cada vídeo tem duração em torno de 1 hora. Vocês podem assistir ao longo da semana ou comigo na próxima aula, tá? Então, máquinas de fluxo e projeto de máquinas comporta esse tipo de atividade. Aí vocês precisam verificar com os outros professores
porque cada disciplina ela tem, né, uns requisitos que às vezes não permite fazer dessa forma. Por exemplo, quem faz soldagem, né, essa disciplina já não permite, né, fazer uma atividade dessa forma. Deixa eu compartilhar aqui. Professor, Oi. acabei de entrar aqui e já está aparecendo já os vídeos já. Então você já pode ir assistindo. Aí semana que vem, como é obrigatório, eu tenho que executar esses vídeos com vocês e ficar online para a gente tirar dúvidas. Tá? Então, assim, eu não vou atribuir pontuação para essa atividade, tá? Mas é importante que vocês assistam, tendo em vista que a distância, né, os recursos virtuais acabam facilitando a execução dessa atividade. Então, o vídeo está bem explicativo, é bom para aprofundar. O primeiro vai falar sobre um projeto, a parte de gestão de projeto, onde vocês vão criar um gráfico gigante. O outro vai falar um pouquinho sobre um dimensionamento do elemento de transmissão, então vai executar alguns cálculos. O terceiro é prototipagem, onde vocês vão entender um pouquinho como funciona a impressão 3D. E o último é usando o software, né, de CAD, que é o Inventor, onde ele faz um projeto de um vaso de impressão. Então, para essa disciplina. Então, são coisas interessantes que acredito que vocês vão ter bastante proveito. Tá? Como nós já estamos trabalhando num projeto prático, né, que é a construção de um mecanismo, a atividade nossa como pontuação vai ficar permanecendo aí nesse projeto. Mas os vídeos eles servem como convalidação de carga horária de atividade prática, porque o curso de engenharia ele tem uma carga horária prática que é obrigatória. Tá? Então, é isso. Temos já novidades com relação às avaliações. As avaliações elas vão acontecer à distância também, só que nós vamos usar uma nova ferramenta. Os professores ainda não tiveram acesso do formato dessa ferramenta, mas é uma ferramenta que já é utilizada nos cursos EAD, tá? Então ela tem todo um processo de controle melhor do que a avaliação da forma que aconteceu, fazer o download e tudo, tá? Então, mas vocês terão mais novidades mais à frente, mas nossas avaliações permanecerão à distância por enquanto. Beleza? Então, é o que a gente tem de informação antecipada já para esse processo. E a quarentena, né? Quando vai acabar? Então, isso ainda depende dos órgãos municipais e federais que estipulam, né, os critérios para poder liberar essas atividades presenciais. A princípio, dia 1º de junho, mas, né, analisando o cenário, né, de crescente evolução da pandemia, mortes aí chegando a mais de 1.000 diárias, e aqui em Campo Grande nós estamos também numa curva bem crescente, né? Em torno de 700 casos já, então, assim, não tem previsão dos órgãos municipais e até federais de liberar a atividade presencial nem educação. Imagina uma turma de 80 alunos tendo que manter 2 metros a 1,5 metro de distância um do outro, né? Então, vai ter que colocar dentro de um estádio, né? Então, não tem estrutura física ainda capaz de permitir esse tipo de atividade, né? Em termos de biossegurança. Então, só para a gente adiantar. Então, para nós não perdermos tempo, vamos falar do que nos interessa hoje. Então, como havia comentado, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mancais. Quais mancais? A gente vai falar de mancais de contato rolante ou mancais de rolamentos, né, que a gente utiliza na prática industrial. É muito comum dar esse nome a esses tipos de elementos de máquina, né? Então, basicamente, qualquer máquina, né, que tem, por exemplo, um movimento, ele vai requerer algum tipo de apoio, ou um componente de apoio. E os mancais têm essa função, né? Além de suportar a carga, ele visa, né, onde há um movimento relativo, ou seja, de deslizamento, e nesse caso é de rolamento, por isso que é rolante, a gente precisa reduzir o atrito. Por exemplo, os mancais são utilizados para apoio de eixos, né? Os eixos são os componentes mecânicos considerados aí mais críticos, né? Ou mais caros dentro de um equipamento, por exemplo. E os mancais, eles servem basicamente como fusível, né? na área de eletricidade, né? Então, a gente quer destruir o fusível, não o sistema elétrico como um todo. Então, os mancais
são como se fosse um mal necessário para dentro de um componente de máquina, né? A sua função principal é reduzir o atrito e suportar essas cargas das partes móveis. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho como estimar a vida de um mancal, né? Como fazer uma adaptação, né, da carga estipulada em catálogo com a vida projetada e a confiabilidade que nós queremos para aquele material. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre a distribuição de Weibull, que é uma ferramenta estatística utilizada aí para amostragem de dados, e principalmente para componentes de máquinas, também na área de materiais, quando tem uma dispersão que não é comportada pelaquela curva gaussiana. Tá? Então, aqui nessa imagem, nós temos uma referência do que é um mancal. Então, todos os mancais, ou mancal, pode ser considerado qualquer elemento de apoio, né? Aqui no caso desses carros de boi, então é um elemento bem rudimentar, que com o tempo, né, passou a ter uma tecnologia avançada para reduzir as perdas, né? Porque, querendo ou não, os mancais eles servem como elemento dissipativo dentro do equipamento. Então, aqui um carro de boi demonstra aqui o fato de você ter, por exemplo, uma forquilha, né, que é muito usada aí na zona rural, e tem aqui aquele pau, né, e uma manivela aqui para tirar a água do poço, né? Nós temos o balde. Então, essas forquilhas aqui são os mancais, são elementos de apoio. Então, pode ser desde uma rudimentar, como da forma que eu trouxe para vocês, usados aí antigamente, até atuais, né, que são elementos altamente assim rebuscados em termos de precisão dimensional e qualidade, né, que usam em diversas aplicações dentro das máquinas, né, e equipamentos. Aqui eu tenho uma imagem de um mancal de rolamentos. A gente não vai falar dos mancais de manga ou de munhão ou de bucha, né, que são mancais de deslizamento, né? Deslizamento é que uma parte desliza sobre a outra. Então, aqui nós temos o eixo e temos uma pista, né? Então, ele não desliza. Aqui nós vamos usar a ferramenta de rolamento, que são rolos cilíndricos ou esferas, né? Ou agulhas que fazem esse rolamento. Então, antes da gente chegar nos tipos, né? Falar um pouquinho do que os mancais de contato rolante, né, que também é chamado de mancais de rolamento. Basicamente, eles são compostos por essas partes, né, ou nós temos essas estruturas básicas, né? Então, no caso de esferas, que é o mais comum, nós temos aqui a capa, né, que também a gente chama de anel externo, onde tem aqui usinado uma pista, tá? Então, aqui é a pista onde vai acontecer o rolamento. E nós temos aqui a parte do anel interno, tá? Que também é usinado uma pista de rolamento aqui. E as esferas, né? Que são os elementos rolantes. Alguns mancais, né, de rolamentos vão apresentar este separador aqui, tá? Mas pode acontecer de vocês encontrarem a ausência deles, né? Eles são utilizados para que haja uma distribuição melhor das esferas, né? E as tensões consigam se distribuir mais uniformemente dentro do componente e também evita o atrito entre as esferas e também uma distribuição melhor da lubrificação. Então, nós temos esses componentes básicos aí. Existe uma infinidade de rolamentos. Então, a gente tem vários tipos. Os mais usuais, vocês podem encontrar aí na literatura, principalmente em catálogos de fabricante, tá? Então, a SKF, entre outras empresas, vão apresentar catálogos bem completos, que trazem toda uma teoria inicial, explicando, não é, a respeito dos mancais fornecidos, os cálculos de projeto, né? Mas, basicamente, nós temos 3 grandes grupos, que são os esféricos, temos os rolos, que podem ser cilíndricos, e os rolos também que são cônicos, tá? Aqui nessa imagem superior, ao lado aqui, nós temos os elementos de contato rolante,
esférico, que é uma dessas classificações. E aqui os elementos de contato rolante, que são cilíndricos e cônicos. Tá? Então, aqui os de esfera. Aqui nós temos os cônicos e cilíndricos. O tipo de elemento rolante, né, ele tem uma função em relação à transmissão de carga e o tipo, né, de esforço que ele comporta. Os de esfera, né, tem vários tipos: suco profundo, entalhe de enchimento, contato angular, blindado, selado ou vedado, tem autoalinhante axial, entre outros. Tá? Então, basicamente, uns permite um ajuste, né, com relação a algum desalinhamento axial, outros têm uma blindagem contra a penetração aí de impurezas do ambiente, são selados contra também o vazamento ou entrada de líquidos também. Mas, basicamente, a gente tem que os elementos rolantes de esferas, eles transmitem a carga, né, por uma pequena área de contato. E esse contato a gente chama de contato pontiforme. Então, aqui imagina que nós temos uma pista que é plana, né, e nós temos um elemento de contato esférico. O contato vai ser pontiforme, é um ponto. Então, se a gente for analisar, né, a área é bem pequena. Tá? Então, o contato é pontual. Já os de rolos, né, ou cônicos, né, que nos casos nós temos os rolos cônicos e os cilíndricos, né, que também a gente chama apenas de rolos, eles são de contato linear. Então, se a gente analisar aqui, nós temos uma pista, nós temos os elementos, no caso aqui, rolos cilíndricos. Se a gente fizer uma análise olhando aqui o ponto de contato, a gente vai ter um risco. Tá? Então, a gente chama de contato linear. E cada tipo aí vai ter propriedades características particulares para cada aplicação. Tá? Então, tem vários fatores que a gente precisa considerar para escolher um ou outro, tanto os fatores econômicos quanto critérios, como as cargas. Então, a carga aplicada vai definir se é de rolo ou esférico, porque, por exemplo, um contato pontiforme resiste cargas menores do que um contato linear, porque a área, né, onde essas tensões são distribuídas são diferentes. O tipo, se é com alto alinhamento ou não, né, também influencia. Então, desalinhamento, se há desalinhamentos, né, desalinhamento também influencia. Qual que é a precisão que nós requeremos? A velocidade em que esse elemento, esse eixo está trabalhando, né, ou o elemento que é apoiado. Então, tem vários critérios, e os fabricantes eles trazem isso, né, nos seus catálogos, as velocidades, as cargas, se o carregamento é puramente axial, ou se tem cargas que se distribuem também radialmente. Então, não tem assim uma receita de bolo direta. Né? Existem vários fatores. Se a montagem ou desmontagem também entra em questão, além, claro, né, também do ruído. Né? As pistas pontiformes aqui, elas geram ruído mais do que uma pista onde a área de contato é linear. Então, se você tem um ruído, gera vibração, e isso for prejudicial para o seu equipamento ou para a função do equipamento, também deve ser levado em conta. Tá? Além de vida, entre outros. Então, nós temos vários. Vocês podem utilizar os catálogos e se deleitar com relação a cada um desses tipos de elementos de contato, para rolamentos, né, para elementos rolantes. Agora, falando um pouquinho da vida útil, né, desses mancais, a gente precisa entender um pouquinho a respeito do que leva à falha desse componente. Né? Como que é a falha? Basta lembrar, né, da aula que nós tivemos lá no início, na disciplina de elementos de máquinas. Só para lembrar aqui, né, nós temos aqui um elemento rolante esférico, né, e a área de contato é pontiforme, e aqui nós temos os rolos, né, e a área aqui é linear. Bom, basta lembrar que
Aqui nós temos uma carga, né, W, aplicada. Então, aqui nós temos uma carga distribuída também. Mas nós temos que lembrar que a tensão é dada por uma força, vamos usar a referência W aqui, dividido pela área. Então, quanto menor essa área, maior é essa tensão de contato que é aplicado aqui no anel interno, né, nessa pista aqui, né, no elemento no elemento rolante, né? E a gente percebe que o mancal ele sustenta um eixo, né? Então, se a gente tiver um eixo aqui, ele vai estar geralmente nas extremidades ou no meio, né? Então, vamos tentar usar o meu desenho aqui. Então, ele está suportando aqui essa estrutura. Então, geralmente ele está fixado a uma base, né? Aqui, e o elemento está aqui. E o eixo ele tem uma carga, por exemplo, aplicada, uma engrenagem, alguma coisa que vai gerar um carregamento. E esse carregamento do eixo, ele está rotacionando aqui. Então, esse carregamento, ele é cíclico, né? Uma hora, uma esfera está aplicando uma carga, outra hora, outra parte está sendo pressionada, e isso gera ciclos de fadiga, né? Que iniciam com uma pequena fissura, e o lubrificante também pode entrar dentro dessa fissura e que maximiza esse processo de degradação, tá? Então, se for montado de modo adequado, né, lubrificado, livre de impureza, o mancal vai falhar por fadiga, tá? Fadiga. Não por desgaste abrasivo, contato seco, devido a esses ciclos de carregamento aqui. Então, imagina que aqui é o ponto onde a carga é apoiada no mancal, tá? Nessa região aqui. Então, a gente percebe que esses pontos de contato, eles uma hora estão carregados, outra hora não estão carregados, tá? Então, vai chegar um ponto... Guitarra aí. Okay. Bom, desliguei aí. Beleza. Então, vai chegar uma hora, né, que vai atingir um número de ciclos de tensão aplicados, né, que vai gerar a fadiga, tá? Então, a gente utiliza como critério de fadiga para rolamentos, né, o primeiro indício, né, que vai gerar um primeiro lascamento aí. Então, aqui nós temos mancais de rolamento onde nós temos as falhas nas pistas. Então, aqui, obviamente, são casos onde já houve, né, uma falha bem avançada, né? Mas os fabricantes desses componentes, eles testam isso em bancadas específicas, né, e verifica a origem. Onde houve o primeiro lascamento, obviamente isso pode ser feito por vários testes, né? Por exemplo, por análise de vibrações, porque a partir do primeiro indício, né, de um lascamento vai gerar uma vibração que não aparecia, e isso, né, indica, né, a falha. Então, a partir do primeira lasquinha aí, ou desgaste, é indicado como a falha. Tá? Então, nós temos várias formas de quantificar essa vida do mancal, né? Então, a gente define que a vida do mancal é o indicativo do início da fadiga, da falha por fadiga. Tá? Falha por fadiga. Tá? Então, o critério de falha é o aparecimento aí dessas lascas na superfície, né, que suportam a carga. E, geralmente, os fabricantes eles trazem, né, essa vida em valores, por exemplo, em número de revoluções ou número de horas de uso. Quando a gente trata aí a medida em número de revoluções ou rotações, né, do anel interno, nesse caso aqui, então o anel estacionário é o externo. Então, naquela estrutura que nós temos do mancal, né, apenas o elemento interno que rotaciona e o anel externo é estacionário. Então, e conta-se quantas rotações o anel interno teve, né, até a primeira evidência aí de
fadiga, tá? Tangível. Outra forma é medir a partir do número de horas de uso, né? Então, mede-se aí, mantém-se uma velocidade angular padrão, tá? Então, fica rotacionando aí e conta quantas horas até que haja o primeiro lascamento, a primeira evidência de fadiga no elemento. Então, esse é o critério, tá? Então, dependendo do fabricante, é em número de horas ou em número de rotações. Bom, a gente tem, né, uma unidade de medida, né, que a gente chama aí de vida mínima. O que é a vida mínima, né? Os fabricantes geralmente fornecem isso, tá? Por quê? São baseados em experimentos, né? Então, são experimentos e esses experimentos têm uma dispersão estatística dos resultados, tá? Então, quantas revoluções, né? Então, nem todos falham no mesmo número, por exemplo. Esse falhou a 1 milhão, outro falhou com 1 bilhão de rotações. Então, há uma dispersão estatística, né? Mas o fabricante ele fornece, né, um valor que a gente chama de vida nominal ou vida mínima, que é representado aqui por L subscrito 10. Tá? O que representa, né? A maioria dos fabricantes fornece que a vida mínima para aquela classe de mancais de rolamento é de 1 milhão de revoluções. Ah, mas o que significa na prática? Na prática, né, a partir do número de lotes ensaiados, 90% daqueles rolamentos que foram ensaiados conseguiram suportar, no mínimo, 1 milhão de rotações ou mais, né? Mantendo aquela carga que ele informa lá. Tá? Então, para aquela carga, 90% passaram em testes. 10% falharam antes de 1 milhão de revoluções, só que existe um grupo dentro aí desses 90% que superaram marcas aí de 10 a sétima até a 10 a décima revoluções. Tá? Mas é um parâmetro. Então, se você comprar aquele mancal de rolamento, cuja vida mínima é 10 a sexta, ou seja, 1 milhão de rotações, ou revoluções sobre aquela carga, o fabricante garante que 90% de chance que aquele elemento, né, de máquina não vai falhar antes dessas rotações. Tá? Então, a gente tem essa unidade aí. A gente pode, né, converter isso aqui, né, por exemplo, eu quero saber quantas horas, né? Então eu posso fazer o contrário. Então, eu posso transformar isso aqui, né, em rotações para horas. Vai depender do que for mais conveniente para vocês. Então tem essa expressãozinha aqui. Então nós temos, por exemplo, o Lzinho aqui que é em horas, né? Esse Lzão aqui é em revoluções. Então Lzão dividido por 60 vezes N, que é as rotações. Tá? Ou revoluções. Então, se a gente fizer isso aqui, a gente vai ter o valor em horas. Tá? Então, é uma forma. Como eu comentei anteriormente, né, esse valor dessa vida nominal ela é determinada aí pelo fabricante e existe alguns que fornecem em horas. Por exemplo, a Timken Company é uma empresa americana, né, ela fornece nos seus catálogos, né, que o fim da vida dos seus rolamentos, mas no caso a vida nominal, né, dos seus rolamentos ou mancais de rolamentos, é quando eles atingem 3.000 horas a 500 RPM, mantendo, né, a confiabilidade de 90%. Então eles fazem um teste, né, submetido aí a 500 rotações por minuto por 3.000 horas e, né, classifica-se este como critério aí de vida do mancal. Então, nós temos esses critérios aí, tá? Em horas ou em revoluções. Ambos são denominados vida nominal ou vida mínima, tá? Com essa confiabilidade. Bom, mas e se eu quiser, né, que
se eu quiser, na verdade, aumentar essa confiabilidade, né? Porque muitas vezes, né, no teste, os valores, né, denominado de confiabilidade, acaba sendo inferior à vida, a vida que eu quero, né, a vida estimada em projeto. Então, para a gente entender como chegar nessa confiabilidade que eu quero, vamos analisar aqui esse gráfico, né? Então, o que foi feito? Pegaram, né, diferentes tipos de rolamentos, né, com dimensões nominais iguais. Então, por exemplo, pegaram vários rolamentos de esferas e vários rolamentos de rolos, por exemplo, rolos cilíndricos, fizeram aqui a variação da carga aplicada. Então, aqui nós temos a carga e aqui nós temos a vida, né? A vida que ele sobreviveu, submetido a uma determinada rotação constante para aquela carga, né? Aqui esse gráfico está em escala logarítmica. Então, o que se observou, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos, para o caso de rolamentos, vamos considerar um rolamento de esferas. Por meio de vários testes, né, obteve esse gráfico aqui. Tá? Então, é um grupo nominalmente idêntico, de esferas ou de rolos. Então, nós temos esses pontos de falha aqui. Para essa carga aqui, né, ele falhou com essa quantidade de rotações ou horas, vai depender aí do fabricante que você está analisando, né? Mas vamos analisar aqui considerando revoluções. Então, eles conseguiram, né, estabelecer essa confiabilidade de 90%. Tá? E eles conseguiram identificar um padrão, né? Se eu multiplicar a força, ou seja, a carga de ensaio, pela vida que o material conseguiu resistir, o tempo, né, de revoluções ou horas que ele conseguiu resistir, elevado a 1 dividido por A, sempre obteve um valor constante. O que eu quero dizer? Se eu pegar a carga aplicada no tempo, multiplicar pela e levar a 1 dividido por A depende do tipo de mancal, tá? Então, a gente consegue sempre obter um valor constante. Tá? Por quê? A reta aqui, né, ela tem uma inclinação. Então, representa-se uma reta constante, de inclinação constante. E isso garante, né, dentro das análises estatísticas também analisadas, um valor de confiabilidade de 90%. Então, para mancais de esferas, esses expoentes rolos, no caso de rolos cilíndricos, aqui nós temos 3 décimos, né, considerando aqui o acionamento correto. Bom, a partir disso, né, a gente consegue, a partir de um dado, de uma determinada situação, transpor, né, um determinado valor para uma condição desejada. O fabricante, ele fornece o CD10, que é o CD10, né, que é a capacidade de carga. Então, isso aqui imagina que seja a carga que o fabricante indicou no teste, né? Ele fez teste com aquele material, com aquele mancal, e o L10 é a vida nominal que ele indicou também, né? Só que desejamos no projeto, né, uma outra relação de carga e de estimativa de vida nominal. Sabendo que o produto da carga pela vida nominal do mancal elevada a esse expoente, que depende do tipo de mancal que nós estamos falando, vai ser constante. Então, se eu multiplicar isso por isso, vai ser igual ao que eu quero, né, a carga que eu quero e a vida que eu quero. E, a partir disso, a gente consegue, né, modificar ou adaptar qual que é a vida vida desejada, vamos assim dizer, né, desejada do mancal.
desejada do mancal. Então, o mancal, o fabricante, ele limita uma confiabilidade para 1 milhão de rotações. Mas se eu quiser para 10 a nona, ou seja, 1 bilhão, né? Qual que é a carga que eu devo aplicar nesse elemento para que ele mantenha a confiabilidade indicada, né? Confiabilidade indicada de 90%. Tá? Sabendo que o mancal, o catálogo, ele tem essa capacidade de carga fornecida e essa vida nominal, né, também indicada. Então, a gente consegue fazer essa relação. Essa equaçãozinha aqui, basicamente, ela nos dá condições, né, de, a partir de uma carga desejada, é uma manipulação, né? Então, só para a gente não pular alguns passos, eu peguei essa expressão aqui, cuja vida nominal do mancal é em rotações, e coloquei essa expressão aqui, no caso aqui, essa expressãozinha aqui, que é em horas, né? E inseri aqui dentro dessa equação e igualei. Então, é a mesma expressão anterior, só que o Lzinho aqui está para a gente obter os valores, né, em rotações, sendo que a unidade que você vai inserir aqui é em horas. É apenas um fator de conversão, tá? Então, se eu igualar aquelas duas expressões e isolar o C10, que é a carga ou capacidade de carga, muitas vezes a gente entende também como nome carga de classificação de catálogo, porque é essa carga que você vai olhar no catálogo, né? Então, você tem uma carga desejada de aplicação, então é de projeto. Você tem uma vida útil desejada e você tem uma rotação, né, ou uma velocidade desejada para aqueles motores, no caso de classe, ou seja, do catálogo. No projeto eu consigo escolher o mancal que eu quero. Tá? Então, essa equação ela nos permite adaptar uma situação de projeto para uma situação de catálogo. Então, aqui a gente tem condições de escolha. Tá? Obviamente, a confiabilidade dessa escolha é de 90%. Tá? É a confiabilidade indicada no catálogo. Tá? Então, a gente tem essa situação. Eu vou mostrar mais à frente para vocês como a gente obter um valor para uma confiabilidade e carga superiores a indicar. Tá? Vamos fazer esse exemplo para aplicar esse conceitozinho da disciplina, tá? de seleção de mancais de rolamentos. Então, vamos supor aqui que uma empresa de fabricante de rolamentos, ela classifica seus mancais a 1 milhão de rotações. Então, o L10 do fabricante é de 10 a 6, que é o comum, né? Desejamos selecionar um rolamento com elementos tipo esfera. Então, o nosso Azinho lá é 3, é esferas. Com uma vida útil de 6.000 horas. Essa vida útil de 6.000 horas é o nosso L, vamos chamar aqui de LD, né, que é nossa vida útil desejada, né, de 6.000 horas, que no caso vamos usar o L cursivo para representar a unidade medida em horas. A rotação também desejada, né, o nosso ND, é de 2.500 rotações por minuto, com uma carga de 5 kN. Então, a carga também desejada do nosso projeto é de 5 kN, ou 5.000 N. Vamos usar quilonewtons, aí o resultado vai dar em quilonewtons também. E a confiabilidade, né? Porque nós temos a vida nominal de 10 a sexta, obviamente a confiabilidade é de 90%. Vamos usar o R, que é o termo que representa a confiabilidade, que vem do inglês, tá? Então, de 90%. Então, nós temos essa condição. O que o problema quer? Ele quer que a gente selecione um mancal de rolamento, ou seja, escolha qual que é a carga de classificação do catálogo. Ou seja, ele quer o C10. Tá? Por que o 10 aqui e o L10 aqui?
né? Esse subscrito representa que 10% daquele conjunto de mancais testados falharam naquela condição de ensaio. Tá? Então, por isso que tem um subscrito C10. Ou 90% resistiram ao ensaio. Bom, a expressão anterior para o cálculo da carga de classificação é C10, que é igual a carga desejada no projeto, né, multiplicado por L desejado, que é o número de horas ou vida útil, a rotação desejada, multiplicado por um fator de conversão aqui de 60, tá? Porque aí eu consigo converter horas, revoluções por minuto em rotações. Então, aqui vai entrar rotações por minuto, então vai estar dividido aqui por 60, eu corto, e nós vamos ter apenas rotações, né? Ou no caso aqui, é horas, acaba cortando também, novamente, e nós vamos ter os valores puramente em rotação. Aí, dividido aqui embaixo pelo L10, né? Que no caso aqui, o valor é em horas, NR, que é a rotação de catálogo. Vamos colocar N10 também, e um fator de conversão. Tudo isso elevado a 1 sobre A. Bom, esses termos aqui de baixo, quando multiplicados, a gente vai ter o valor de 10 a sexta rotações. Tá? Porque a expressão aqui, ela está sendo utilizada os termos para converter vida útil de horas para rotações. Então, o fabricante ele fornece a sua vida nominal já em rotações. Então, não preciso substituir isso aqui, porque a gente também não tem, mas ele já informa. Agora, a parte de cima já nos permite converter essas 6.000 horas a 2.500 RPM em rotações. Então, vamos substituir aqui. Então, nosso C10 é igual à carga desejada de 5 kN, número de horas 6.000, as revoluções 2.500, multiplicado aí pelo fator de conversão, dividido por 10 a sexta. 1 dividido, elevado, né, ao expoente 1 dividido por A, que o Azinho depende do elemento rolante, que no caso é esfera. Fazemos aí os cálculos corretos, né, a gente vai chegar a 48,27 kN. Então, para essa condição que eu quero aqui, de 5 kN a 2.500 RPM, para sobreviver no mínimo 6.000 horas, com confiabilidade de 90%, eu tenho que procurar no catálogo do fabricante, né, um mancal cuja carga de classificação seja de 48,27 no mínimo ou superior a esse valor. Tá? Então, essa é a condição de seleção. Mas e se eu não quiser mas se eu requerer, né, uma confiabilidade maior de 90%, né, e garantindo que aquela vida desejada em projeto também seja diferente da do fabricante e a carga também seja diferente. Então, a gente tem que entrar numa questão estatística, né? Então, se a gente utilizar a confiabilidade indicada, a gente vai ter uma forma robusta e segura de selecionar o rolamento naquela vida nominal. Tá? Mas a gente tem essa outra forma, que é utilizando a distribuição de Weibull, tá? Que é uma probabilidade, uma ferramenta estatística. Tá? Então, como que é esse método de distribuição de Weibull? Eu não vou entrar na ferramenta estatística propriamente dita, todo o conceito, mas o que a distribuição de Weibull faz, né? A gente vê lá na disciplina de probabilidade estatística a distribuição de Gauss. Sou ruim de desenho com esse negócio aqui, mas, enfim, o que a distribuição de Gauss basicamente aparece na prática? É aquela distribuição que parece um sino, né? Um sino simétrico. Esse sino ele pode ser mais aberto, quando há uma dispersão muito grande em relação à média. Esse sino aqui ele pode ser mais fechado, né? Mas sempre há uma assimetria entre as distribuições dos dados, né? Então, aqui nós temos
a probabilidade, né? Ou vamos chamar de frequência, que dá esses dados, e aqui em X a variável que está sendo analisada. Então, a distribuição de Gauss ela é bem simétrica, é um sino, né? Quando a gente vai analisar os dados de ensaios de Mancais, há uma dispersão muito grande desses dados, né? E esse método estatístico de Gauss não consegue, né, prever com precisão a confiabilidade dos Mancais. Então, entra aí a distribuição de Weibull, que basicamente ela tem, né, esse formato aqui, tá? A distribuição ela tem uma distorção, vamos assim dizer, um viés para a direita ou para a esquerda, que depende, né, dos parâmetros, que são parâmetros aqui. Então, aqui, por exemplo, já adaptado para um caso de Mancais, nós temos essa equação, que depende de vários parâmetros, né? De x, que no caso aí é uma expressão estatística que significa valor garantido, mínimo, né? E para nós vai ser como se fosse a nossa vida do Mancal adimensional, tá? Que é a razão entre a vida desejada e a vida estipulada pelo fabricante. Então, esse X ele vai ser visto como L desejado pelo L nominal. Tá? Na verdade, eu falei vida garantida, na verdade não. O X0 é o valor garantido e o X permanece sendo como a nossa vida adimensional. O valor mínimo garantido ele é um parâmetro estatístico aí da amostra. Tá? Não vou entrar muito nesses dados, tá? Porque a gente vai fazer uma adaptação, usar a tabela. Tá? Mas a tendência dessa curva, ou seja, esse desvio para a direita ou para a esquerda, depende desse coeficiente, ou na verdade, desse expoente B, tá? Que é um parâmetro de forma, que depende do tipo de contato rolante. Tá? No caso aqui, 1,5. Então, a gente vai usar essas referências. Bom, como a gente interpreta, né, esses dados da distribuição de Weibull, e para entender o que seria essa vida relativa. Tá? Então, nós temos um x aqui, que é dado pelo L, dividido por L10. Né? Então, a gente, para processo de seleção, para qualquer vida desejada, né, a gente tem que usar essa distribuição e para garantir uma confiabilidade superior. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma curva de falha. Tá? Essa curva de falha, ela é plotada aqui no eixo X da vida relativa. O que é isso? Né? A vida desejada, o que eu quero, dividido pelo que o fabricante fornece. Quando isso aqui for igual a 1, quer dizer que o que eu quero no meu projeto, né, é igual o valor estipulado em catálogo. Então, por exemplo, aqui quando nós estamos utilizando o L10, a gente está usando, por exemplo, 1 milhão de revoluções como desejado, e 1 milhão de revoluções é o que o fabricante estipula no seu catálogo. E quando nossa vida relativa for igual a 5, né? Quando a nossa vida relativa for igual a 5, quer dizer que então, a gente pode fazer uma multiplicaçãozinha que fica mais fácil. Então, o nosso x é igual a 5, o nosso LD, que é o desejado, está aqui, né? E o L10 está no denominador. Então, a gente passa ele para cá. Então, vai ficar L10 vezes 5. Então, quer dizer que a nossa vida útil desejada é 5 vezes maior a que o fabricante estipula. E quando a gente olha o percentual de Mancais que falharam quando o valor da vida útil foi 5 vezes a informada, foi de 50%. Tá? Dessa região aqui, de 1 até 5, a gente tem um comportamento bastante linear. Né? A curva ela se aproxima aí de uma reta. Né? Então, a gente chama aí de um comportamento linear. A partir desse valor aqui, a distribuição já não é mais não linear. Né? Então, a gente percebe que aqui é um comportamento crescente e aqui, né,
essa porcentagem de mancais que falham tem uma redução nessa velocidade aí. Tá? Então, a gente tem aqui, que, por exemplo, que 10% dos mancais falharam sob essa carga estimada, né, a 1 milhão de revoluções. Olha o tanto de mancais que sobreviveram. A maioria dos mancais sobreviveram a cargas, muitas vezes aqui, ó, 5 vezes mais. Né, teve 50% das amostras ensaiadas sobreviveram a 5 milhões de rotações. Né? Aqui, por exemplo, para 10 milhões de rotações, 20% sobreviveram, né, das amostras. Para 15 milhões, 10% sobreviveram. Lembrando que nesse eixo aqui nós estamos vendo os que falharam. Então, para saber quanto daquela amostragem sobreviveu aquele carregamento, a gente tem que fazer o recíproco, né? E quando nós estamos trabalhando aí com 20 milhões de revoluções, a gente percebe, né, que menos de 5% são sobreviventes, que está plotado no outro lado. Então, a gente pode, né, utilizar o fator de confiabilidade que foi baseado nessa distribuição de Weibull. Então, o fator de confiabilidade a gente chama de KR. Tá? O KR, ele é um fator que corrige a nossa vida L10, né, para que a gente consiga aí, obter vários percentuais de confiabilidade. É parecido com aquela distribuição dos valores das propriedades mecânicas dos aços. Né? Então, por exemplo, se eu quero uma confiabilidade, né? Então aqui é confiabilidade e aqui é a falha. Tá? Então, se eu quero uma confiabilidade de 97%, eu vou ter que multiplicar. Aqui, então, essa é a vida. Vou colocar um LDzinho aqui para ficar em concordância. Vamos usar o LP, né, que é de projeto. Tá? Então, para uma confiabilidade de 97%, eu tenho que multiplicar meu L10 por um KR de 0,44. Tá? Quanto maior, aí nós temos aqui os percentuais que nós aplicamos aí. Então, essa é uma das formas. Tá? Vou mostrar uma forma interessante também, que se baseia nessa curva. Tá? Mas isso para carga. Então, aqui nós estamos analisando a confiabilidade em termos de vida útil. E para carga, como que eu faço isso? Tá? Só para a gente resumir, então nós temos dois tipos de confiabilidade. A mais robusta, que é a confiabilidade indicada, né? Ou seja, os dados indicados em catálogos dos fabricantes são padronizados e certamente os rolamentos não irão apresentar falhas nessas condições de uso. E a confiabilidade através das ferramentas estatísticas, aplicando a distribuição de Weibull ou Weibull, tá? Então, a gente pode encontrar várias dessas pronúncias. É um nome alemão, tá? Então, não se atente aí à minha pronúncia aí, tá? Tá? Então, nós temos que a distribuição de Weibull ou Weibull, ele busca, né, melhorar o nível de confiabilidade acima de 90%. Tá? E assim termos um rolamento com uma estimativa de vida maior. Obviamente, a gente vai ter que, né, corroer aqui, né, os dados, né, que nós temos. Bom, essa foi uma das formas. Outra forma é analisando esse gráfico, semelhante àquele anterior, só que aqui, em vez de ter aqueles pontos dispersos, né, a gente tem as retas que moldam os dados, né, os dados do fabricante. Bom, quando a gente tem a vida desejada, coincidente com a vida desejada imposta pelo fabricante, e a carga coincide, é fácil, né? Mas quando a carga desejada não é a mesma que a carga do catálogo, né, ou que aquela carga de entrada
no catálogo. E quando a velocidade de teste do fabricante, né, não coincide com o que nós vamos aplicar na prática, né, a gente quer também que a expectativa de vida seja maior que 90%. Tá? Então, a expectativa de vida para ser maior que 90%. Então, a gente tem essa situação aqui. Ó. Nessa curvinha aqui, né, ficou uma cor diferente, vou ver se eu consigo pintar. Vai ficar meio ruim, mas basicamente, curva não, é uma reta. Né? Nessa retinha em vermelho, nós temos duas linhas, né, ou retas. A primeira é a linha de contorno de catálogo, né, que é o que foi que a gente viu aqui. Para uma confiabilidade de 90%. E aqui embaixo é a linha de contorno desejado. Aqui nós temos aquela vida adimensional, né, que é o que a gente deseja pelo que o fabricante fornece. A partir disso, pessoal, a gente consegue construir uma equação, né, que vai nos dar, né, a carga de catálogo, que é o C10, na confiabilidade maior que 90%. Tá? Até então nós conseguimos estimar uma vida, mas a carga, né, a carga a gente não conseguia moldar como critério, né? Então, esse gráfico ele nos permite. Então, por exemplo, para essa situação do ponto A aqui, né, para uma confiabilidade de 90%, para essa vida aqui, a gente tem essa carga aqui. Mas o que eu desejo é uma confiabilidade maior, ou seja, para uma determinada vida útil, né, e para essa determinada carga. Então, a gente vai ter que caminhar desse ponto até esse ponto. Então, faz assim, o caminho do ponto D até o ponto B, certo? Que aqui nós temos a confiabilidade constante, tá? Então, aqui é a confiabilidade desejada. Então, para esse ponto B e para esse ponto D, a confiabilidade é a mesma. Para esse ponto A e esse ponto aqui em cima, a confiabilidade é a mesma. Tá? Então, a gente faz o deslocamento. Tá? Então, a gente sai desse ponto e vem até esse ponto aqui que vai nos dar a carga indicada de catálogo e a gente seleciona. Então, é o que está dando essa expressão aqui, ó, que a carga no ponto B multiplicado, né, pela vida adimensional XB é uma constante. Tá? Só que lembrando que a confiabilidade nesse ponto é a desejada. Por sua vez, esse ponto aqui ele coincide com o C10, que é o que é indicado no catálogo, né? Que para essa carga C10, essa é a vida dimensional. Então eu consigo fazer essa equivalência aqui, né? Lembrando que a multiplicação é uma constante. Então essa carga vezes essa vida estimada elevada pelo expoente é uma constante que por sua vez é igual. Então a gente pode agora fazer esse processo. Então, FB vezes XB elevado a 1A é igual a FD vezes XD elevado a 1 dividido por A. Bom, mas eu sei também que FD vezes XD elevado a 1A é igual a FB vezes, vamos chamar aqui de XB, elevado a 1A, são iguais. Né? E esse ponto vezes esse ponto elevado a esse expoente é igual, né, a isso aqui vezes isso aqui. Então, por uma correlação, né, de valores constantes, a gente consegue isolar. Tá? Isolar, vou chamar isso aqui de F10 para não ficar os termos estranhos. Tá? F10 é a carga de catálogo e o X10 aqui é a vida de catálogo. Então, por uma correlação, né, sabendo que FB
vezes xb elevado a 1a é igual a C10 vezes x10 elevado a 1a. Então, temos essa relaçãozinha que nos permite, agora, né, para a confiabilidade que eu quero, né, e para a carga que eu quero, encontrar dentro do catálogo um mancal de rolamento com confiabilidade superior a 90%. Aí entra, obviamente, nessa relação. Tá? Então, nós temos essa expressãozinha aqui, que foi isolado, o C10, né? O C10 foi isolado e tem um tratamento de estatístico que entra aqui embaixo, que são aqueles parâmetros estatísticos. Aqui é a confiabilidade desejada, tá? Porque essa curva aqui, ela tem um tratamento estatístico, então ela foi manipulada e foi inserida nessa expressão. Então aqui é a confiabilidade desejada, tá? E aqui nós temos os parâmetros que nos permite determinar isso. Então, como que eu vou usar? Eu vou mostrar aqui para vocês nesse exercício, que aí fica mais fácil da gente entender. Então, vamos ler o que esse exercício nos fala. Então, em um projeto de mancal de rolamento, temos a necessidade de atender uma carga de 2 newtons com um fator de segurança 1,2. É importante lembrar que essa expressão pura, né, ela foi manipulada e foi inserido aqui um AF. Tá? Que esse AF que aparece aí é um fator de segurança que foi inserido na expressão, né, para incrementar a carga de projeto e para prever uma pequena sobrecarga, ações dinâmicas e incertezas. Tá? Então, é comum ter esse fator de segurança que multiplica aí. Então, nós temos uma carga de projeto de 2 newtons, prevê aí um fator de segurança de 1,2. O eixo ele vai rotacionar a 500 RPM. A gente quer uma vida útil de 25.000 horas, com uma confiabilidade de 98%. O fabricante que ele escolheu, ele tem, né, os seus mancais com vida nominal de 10 a sexta, para uma confiabilidade indicada de 90%. Então, ele quer que a gente escolha, né, um mancal, né, através da sua carga de classificação de catálogo C10, que garanta essas condições operacionais numa confiabilidade de 98%. Então, qual que é o valor dessa carga C10? Aqui nós temos os parâmetros de Weibull, que vai nos dar condições de determinar isso. Então, eu vou reescrever a equação anterior para a gente conseguir preencher os dados do exercício. Tá? Então, nós temos aqui C10 é igual a um AF, né, que é o fator de segurança, AF, multiplicado por FD, que é a carga desejada. Aqui nós temos o XD, que é a vida adimensional, né, dividido pelos parâmetros estatísticos de Weibull. X0 mais θ menos x0 vezes 1 menos RD elevado a 1 sobre B. Tudo isso a um A que depende do elemento rolante. Então, o nosso RD ele tem que ser 0,98, tá? Na hora de inserir aqui. Qual que é o valor do XD? Para o nosso XD, só para a gente lembrar, é dado pelo número de rotações que eu quero, né? Que ele sobreviva, dividido pelas rotações nominais do catálogo. O problema nos traz os valores em revoluções por minuto e a quantidade de horas. Né? Então, para converter revoluções por quantas rotações, né, tem em 25.000 horas, sabendo que em cada minuto
ele rotaciona 500 vezes. Então, temos aquela continha, né? Que o nosso LD em rotações, só para lembrar, é dada pela nossa vida em horas, multiplicado pelo número de rotações, ele vai ser submetido, multiplicado por 60. Então, se a gente multiplicar 25.000 por 500 vezes 60, a gente vai ter um número bem grande aí, né? Então, vai dar 750 vezes 10 a sexta rotações. Tá? Então, é bastante. Então, agora fazendo aqui a estimativa da vida adimensional, então a gente tem 750 vezes 10 a sexta dividido pelo nosso L10, que é 10 a sexta. Então, 750. Então, o que nós podemos observar que a vida útil desejada em projeto é 750 vezes maior que as rotações de ensaio, né? Então, a gente tem uma rotação muito alta, né? Um número de rotações extremamente alto. Então, a gente agora tem condições de calcular a carga de catálogo. Nós já temos o valor aqui, os parâmetros já estão todos dados, né? Lembrando que o Bzinho é o ajuste daquela curva, né? No caso aqui é 1,47, e aqui são os parâmetros. Então, nós vamos ter o C10, que é igual a carga. Na verdade, primeiro vamos aplicar o fator de segurança, 1,2 vezes a carga desejada. A vida nominal, a vida, na verdade, adimensional, que foi 750, dividido pelos parâmetros aí de variable x0, que é igual a 0,02, mais essa subtração de 4,437, que multiplica o nossa 1 menos a confiabilidade desejada, 1 menos 0,98, que é elevado a 1 sobre B. B é 1,47, né? 1,477. Lembrando que tudo isso é elevado a 1 sobre A. A depende do elemento rolante, que no caso, vamos olhar anteriormente aqui. Bom, ele não fala, né? A questão não fala, mas vamos considerar como elemento rolante de esferas, né? Então, vamos considerar que é de esferas para essa aplicação, que vai ser 3. Então, se nós multiplicarmos e fizermos corretamente os cálculos, a gente vai chegar a 31,4 newtons. Então, para garantir 98% de confiabilidade nessas condições de projeto, eu tenho que escolher, né, no catálogo um mancal com carga de classificação 31,4, certo? Só que a gente percebe que para um incremento de 98, de 8% na confiabilidade, a carga de classificação desse elemento é muito alta, né? Então, assim, não basta eu querer uma confiabilidade maior, eu tenho que entender se isso se justifica, né, no projeto. Por quê? Carga de classificação maior vai gerar o quê? Um custo maior do projeto. Além disso, né, isso pode resultar em um mancal mais robusto, que vai ocupar um espaço maior para poder comportar essas condições. Então, a gente tem que analisar a confiabilidade desejada, ela é coerente, né, com as condições do projeto efetivamente, né? Porque não basta eu querer uma confiabilidade muito alta sem levar em consideração os aspectos de custo e de viabilidade técnica também. Tá? Então, este é o exercício. Tenho 2 atividades para vocês praticarem. Vou deixar no AVA. Tá? Então, não precisa entregar essa atividade. São exercícios similares ao que eu fiz agora. Então, nós temos a atividade 1. E a atividade 1 é na confiabilidade. Tá? E a atividade 2 é usando aí a confiabilidade desejada. Então, vocês podem procurar depois da aula esses exercícios para vocês praticarem os conceitos. Tá? Pessoal,
Renato, Everton, Henrique, Ronaldo. Tudo certo? Boa, professor. Então tá certo. Pessoal, só para semana que vem a gente vai fazer uma atividade prática online. Já está disponível o vídeo, tá, da prática, então apenas a gente vai reproduzir essa prática aqui. Vocês podem ao longo da semana ir testando o que se pede nos vídeos e semana que vem a gente vai reproduzir ao vivo aqui, tá? E façam os exercícios indicados, tá? Mantenham o ritmo de estudos que a gente está chegando aí na reta final do semestre. Beleza? Vocês são um pouco responsivos, né? Mas tá bom, então. Então, nos vemos semana que vem. Bom final de semana para vocês. Até mais. Beleza, professor. Até mais. Valeu, professor. Valeu.